Fala produção, eu sou Rodrigo Medeiros, CEO da R+ Market e esse é um Topa um Café, o seu papo de cultura. Aqui diretamente dos estúdios da Encena Mais. Hoje, o nosso bate-papo será com um grande assessor de imprensa, Pedro Neves, da Clímax Comunicação. E aí, Rodrigo, tudo bem? Prazer ter aqui no nosso bate-papo. Obrigado pelo convite. Cultura. A gente vai tomar esse café. Você gosta de café? Eu adoro, não vivo sem. Então eu vou, a gente tá todo mundo assim, produção, cultura, acho que tá todo mundo na cafeína, né? O café é aquele elemento que não tem um ensaio que não tem uma garrafinha ali de café, né? É verdade. Pode não ter nada, mas tem a garrafinha de café ali. E o café virou um brand da agência, Pedro, que além do mais, eu acho que o café tá muito nesse lugar da conexão, sabe? Eu acho que é nessa bebida que a gente tem essa troca, é algo mais pausado, é algo para se falar, para conversar, para reunião. Com certeza. Né? É uma bebida mais nesse universo o café tem da conexão, sabe? A hora do cafezinho, né? Para quem trabalha em empresa, assim, com muita gente, vamos parar para tomar um café. Você para ali e às vezes você resolve coisa que não resolveu o dia inteiro ali tomando aquele café. E é isso, aí é nessa energia, nesse aroma, já tá um cheirinho bom, né? Tá mesmo. Eu não vou falar o nome do café, porque ninguém tá pagando a gente para isso, né? Mas olha é um café de boa qualidade. Vamos começar. Queria que você trocasse aqui com a nossa audiência. Né? O Pedro é um parceiro, a gente já trabalhou em alguns projetos juntos, uma ferramenta muito importante para qualquer estrategista de comunicação, que é assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. O Pedro trabalha com os grandes musicais também, né, Festival de Curitiba, grandes nomes também da dramaturgia, como Marco Nanini, enfim, tem outros nomes, até mesmo assessoria de imprensa dos próprios artistas, também, né? Sim. Queria que você contasse um pouquinho aí da onde surgiu o Pedro, comunicador, assessor de imprensa, jornalista, e quando você começou a trabalhar com teatro e com arte e com entretenimento. Bom, fiz faculdade de comunicação, fiz jornalismo e depois eu fiz cinema também, então tem essas duas formações. Sempre fui louco por teatro. Louco, desde criança, adolescente, via muito teatro adulto. Teatro e samba, né? Também é louco. Samba tá aí no outro lado da minha vida, que também sou do Salgueiro. Esse eu sei, esse eu sei. Um papo fora desse. Mas também isso também faz muito parte da minha vida. O samba, minha vida no samba, no Salgueiro, que também tem muitos anos. Mas falando profissionalmente, sempre fui louco por teatro, sempre curti muito audiovisual, televisão, enfim. E fui fazer naturalmente faculdade de comunicação, comecei a vida ainda estagiário de jornal, trabalhando em redação mesmo, tendo um pouco essa experiência de ir para a rua fazer pauta, a vida de um jornalista ali comum. E por uma sorte gigantesca eu caí no Caderno de Cultura. Já queria muito, já buscava isso, não, né, tem sorte, mas também eu já buscava isso. E quando caí no Caderno de Cultura, eu fui estagiar num jornal que já fechou há muito tempo, né, isso já tem um tempo, que era a Tribuna da Imprensa, que era um jornal que tinha aqui no Rio muito tradicional, foi um jornal muito importante. Peguei os últimos momentos, assim, os últimos anos da Tribuna mesmo, o último ano talvez, porque o jornal já estava muito sucateado, enfim, nos momentos finais. Só que a parte boa foi o quê? Eu já comecei, como o jornal estava muito sem profissionais, eu era estagiário e eu comecei a fazer matéria já grandes. Então, assim, eu estagiário com 18 anos fui entrevistar a Gal Costa. Que legal. Fui fazer as coberturas de teatro, comecei e fui entrando nesse mundo. E aí eu falei, cara, talvez eu queira também ficar do outro lado, porque eu gostava muito de cobrir. Até hoje eu adoro escrever, entrevistar, fazer. Gosto muito desse lado também, mas eu... Você é roteirista, né? Também fui por esse caminho, tem aí também uma outra história, faço muita coisa. Mas a minha origem está no jornalismo, estou contando essa história para entender que a minha origem está na redação, tá de ir para a rua e fazer pauta. E isso tudo sempre me motivou. Quando eu comecei a fazer matéria de teatro, todo mundo falava, nossa, mas você conhece, né, teatro? Porque eu via teatro desde os 11, 12 anos, eu via já teatro, lia teatro, pesquisava teatro. Aí fiz alguns trabalhos para a Cal na época, com o Hermes, que era meu professor da PUC, me conheceu também, eu fui organizar e fui fazer a revista da Cal com ele, o site da Cal. Então já comecei muito novo nesse universo do teatro, e aí foi um pulo para no momento em que o jornal acabou, eu já estava fazendo alguns freelas de assessoria
fazendo eventos, né, experimentando um pouco essa área de assessoria. E aí fui conhecendo assessores de cultura, empresas de assessoria de cultura, e comecei a trabalhar com isso. E logo, como eu já conhecia muito, gostava muito de teatro, caí logo no teatro. E isso era muito novo. Então, assim, eu comecei a fazer isso há muito tempo, porque eu tinha 18, 19 anos, 19 para 20, e eu já comecei a fazer assessoria de teatro. E até hoje eu faço. Então, na verdade, também a gente estava falando um pouco de mudança de formato, mudança de mercado. Eu peguei muito essa transição, né? Desde quando eu comecei. A gente tinha um cenário de imprensa, um mundo era outro, né? Era um mundo. Não faz tanto tempo assim, mas é uma revolução que aconteceu de 15 anos para cá. Era muito Então, por impresso, isso né? que eu peguei isso tudo. Enfim, então, hoje em dia eu tenho a minha agência, que chama Clímax Comunicação e Conteúdo, e o conteúdo não está por acaso, porque a gente hoje em dia, mais do que. Eu nem assino mais assessoria de imprensa, assino assessoria de comunicação. Para alguns clientes eu faço algo que eu chamo de consultoria, às vezes entra em algum lugar de curadoria também, mas a assessoria virou uma coisa muito mais ampla, né? A gente ainda faz assessoria de imprensa, acho importantíssimo que tenha, Que é o beabá, né? Que é o que a gente trivial. tem que ter, e é muito importante como posicionamento, a gente pode falar isso mais na frente. Mas hoje eu vejo que eu faço trabalho de uma forma mais analítica, mais 360 e não só focado em imprensa. Mas o meu início foi no jornalismo, foi aí como você perguntou para me apresentar, e nesses primeiros anos todos eu fazia assessoria de imprensa, que até então, você pensa 15 anos atrás, era algo muito determinante para um sucesso de um projeto. A gente não contava com rede social. A divulgação era na mídia paga, como é que você está também super acostumado a fazer, anúncios, né? E se anunciava nos lugares como se anuncia hoje, mas não tinha smartphone, não tinha rede social, você não existia esse tipo de divulgação. Então, você era muito preso à imprensa tradicional. Então, uma assessoria de imprensa era realmente muito fundamental naquele momento. Ainda acho que seja hoje, só que isso mudou de Não, é cara. E a muito. gente vai falar muito sobre isso aqui. Antes de a gente ir para o outro assunto, Café. eu vou servir um café para você. O estúdio tá frio um pouco, não sei se tá frio, mas acho que tá quente. Tá quentinho. Beleza. Serve para mim Você também. vai beber também, né? Claro, Com topa um açúcar café. ou sem açúcar, seu café? O meu é Rodrigo? sem açúcar. Eu também. Pelo amor de Deus. Não vou entrar Não. nessa polêmica, não. Mas Isso aí para um café outro... sem açúcar. Não consigo, vamos lá. Vamos lá, um brinde aqui. Um brinde de café, mas é o que temos para uma tarde de quinta-feira. Bom, Pedro, tá bom. Uhum. E acertei no café dessa vez, hein? Fiquei animado. Tá uma delícia. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto que você até já adiantou um pouquinho sobre essa revolução realmente do formato de assessoria de comunicação, principalmente com foco na cultura, né? A gente perdeu muitos espaços na imprensa tradicional, mas ao mesmo tempo a gente ganhou também outras possibilidades, né? Hoje tem muitos portais que têm ali uma audiência mais segmentada, mas também tem grandes possibilidades, até interessante você falar sobre essa assessoria de conteúdo, que eu acho que a gente, num outro bate-papo com um outro convidado, a gente falou um pouco sobre isso, que eu acho que isso é o diferencial hoje da produção cultural, a gente trabalhar essa questão do conteúdo. Queria que você contasse um pouquinho mesmo dessa jornada. Não vou falar do Fábio Júdice, senão depois a gente fala. Um pouquinho sobre isso. Tá, até para quem está nos vendo, nos ouvindo, assim, né? Às vezes tem uma geração mais jovem que nem tem ideia de como é que isso era há tão pouco tempo atrás, né? Como eu estava falando, há 15 anos atrás, quando eu comecei. Mas a gente tinha uma infinidade de revistas, o jornal o impresso, né? Que desapareceu. A gente não tinha notícia no telefone que você lia. Obviamente já tinha internet, já tinha até rede social, mas era tudo ainda Os de uma próprios outra guias forma. de jornais era muito tradicional, né? Tipo Rio Show, Guia da Folha, Guia... Então isso era fundamental. Se você não tivesse ali, você não existia para o mundo, né? Se você não tivesse nesses espaços, você não existia. E o que a gente teve é isso. O impresso está praticamente desaparecido, né? A gente tem muito pouco. E é um fenômeno que é muito interessante, que é muito legal, e também que a gente deve saudar isso, que é algo do nosso tempo, que também a gente tem essa segmentação, né? Os veículos são nichados hoje em dia. Você sabe, você trabalha com teatro musical também. Só dentro do teatro musical, você tem uma infinidade de perfis, de portais, né?
de influencers do teatro musical que falam, e é um assunto muito específico dentro do teatro. Você vai para a música, então isso é mais ainda. No cinema, isso é maior ainda. Então você tem um nicho de assuntos específicos, que tem esse lado muito bom, que você consegue falar com o seu público, né? Falar com aqueles que estão atrás do teu conteúdo, mas você perde aquilo que você tinha lá atrás com, por exemplo, a TV aberta ou com um jornal de grande circulação, em que você fazia até quem não se interessava pelo seu produto ou pelo seu assunto, ia ter contato com o que você está fazendo. Isso hoje em dia é muito difícil. Então é muito legal que você consegue divulgar um projeto com mais facilidade dentro dessa bolha dos convertidos, digamos assim, dos que já estão atrás desse conteúdo, mas o desafio é furar a bolha. E isso você... Mais uma vez, furar a bolha. Já tá virando o lema desse bate-papo. Porque você pega lá atrás, você tinha mais espaços, por exemplo, para a cultura na TV aberta, né? Mais programas de entrevista, mais programas que queriam fazer matéria, isso... Jô Soares, você vai reduzindo isso. Dos outros canais também, até na TV por assinatura. Nessa reconfiguração, você vai perdendo muito desses espaços. E é natural que os espaços que vão restar acabam tendo um olhar para o mainstream, para o que é os espetáculos que têm nomes mais conhecidos, que têm assuntos mais conhecidos. Então isso, em algum nível, dificulta, por exemplo, grupos menores, grupos que estão surgindo, artistas mais desconhecidos. Você tem uma dificuldade maior de entrar. E até para os maiores, vira um espaço mais concorrido. Você tem um espaço numa TV de alcance nacional, por exemplo, com uma peça de teatro. Isso é raro hoje em dia. Né? É muito difícil. Mas você consegue. Eu vou rasgar a cena que ele consegue. Mas é os projetos que conseguem, não sou eu, não. Quebrei ele, tá vendo? Fui elogiar. O trabalho de assessoria é um pouco também entender o que aquele cliente ele tem para dar, digamos assim, como pauta. Por isso que eu acho importante que todo assessor tenha, em algum momento da vida, ter tido essa experiência como redação, como entender o que é uma reunião de pauta, entender o que interessa para cada veículo, porque às vezes você tem uma pauta muito boa, mas não é para aquele veículo, mas não é para aquele espaço, mas não desvalorizando o projeto que você tem, apenas não é para aquele lugar. Sim. E isso às vezes é difícil de aproveitando isso que você está falando, acho que eu posso puxar já a próxima pergunta, que você, como assessor de comunicação, qual é o principal desafio assim, que você enxerga dentro da sua profissão e dentro dessa realidade hoje do dia a dia mesmo do assessor de comunicação de cultura, sabe? Furar a bolha, com certeza. Eu penso muito em ações com aquele projeto que possam furar a bolha. Isso eu acho muito importante porque é uma maneira de você expandir o seu público, né? E até porque é isso. Os veículos nichados, em tese, eles já estão com você. Mas eu preciso dialogar com o outro, né? Isso é uma questão né, não só da cultura, mas de uma forma geral. Isso eu acho que é um grande desafio que a gente tem hoje. Tem a concorrência, mas isso sempre existiu e que você tá numa... Que bom que tem tanta gente produzindo, que bom que tem tanta coisa estreando. Mas é isso, você pega às vezes uma praça como São Paulo, tem 8, 10... Às vezes 30 estreias de teatro, 5 de musical. Aconteceu isso esse ano, né? Aconteceu isso. Como é que você lida, né? Que estratégias você vai criar para que o seu produto, o seu projeto se destaque no meio quando você tem tanta opção, né? E tão poucos veículos que você consiga furar a bolha. Então eu falo de assessoria de comunicação porque, mais do que assessoria de imprensa, que em tese, o que é assessoria de imprensa? Você vai ser o canal entre o seu cliente, seu projeto e os meios de comunicação. Os meios de comunicação mudaram totalmente. Então, se você não mudar, você vai continuar trabalhando da maneira antiga. Então, eu falo que hoje é uma assessoria de comunicação porque eu acho que tem que ter um trabalho de sentar com o cliente. E eu sempre digo também que a gente ocupa uma função que é quase advogado, analista. Você não pode ter segredo. Você tem que falar tudo, que você tem que entender também quais são os pontos fracos do seu cliente. Às vezes até não... A gente está falando de cultura de lançamento, mas a assessoria existe em todas as esferas. Então, tem gestões de crise ali bem difíceis. Você tem que saber tudo. Então, acho que tem um trabalho que você tem que sentar com o seu cliente inicialmente e entender tudo que está acontecendo primeiro. Tudo que aquele projeto tem. Quais são os pontos positivos? Onde é que a gente pode atacar? E, principalmente, ter um cliente parceiro que entenda isso. Falar, olha, a gente vai tentar isso aqui, vai tentar... entendendo que você trabalha com mídia espontânea. A assessoria de imprensa, para quem está ouvindo, não é do meio, a gente nunca
nunca paguei por uma matéria, a gente não paga. A gente trabalha com mídia espontânea. Então você precisa oferecer alguma coisa para ter uma contrapartida. Não é matéria paga, não é anúncio. Então, se eu estou oferecendo uma pauta para você, você tem o seu veículo, alguma coisa eu tenho que te dar em troca para você publicar. Seja a pauta, seja algo exclusivo daquilo. Então, tem muita negociação ali no meio. E que às vezes não dá certo, né? Eu sempre falo, trabalhar com assessoria é também saber administrar as frustrações, porque às vezes você pensa, faz uma estratégia maravilhosa, você pensa em ter isso, isso, isso. Isso não é Não bem não é acontece. que não é bem aceito, não tem como encaixar E às vezes naquele acontece veículo, mil né? coisas, às vezes você está com uma pauta fechada maravilhosa, aí sei lá, morre alguém super importante. Claro que a pauta vai virar aquilo. O Papa, agora eu estava com uma pauta engatilhada, o Papa morreu. A equipe que ia lá teve que substituir a outra, que foi fazer uma matéria por conta de morte de Papa. Altera tudo. Então, trabalhar com mídia espontânea é espontâneo. Pode ser que espontaneamente dê tudo certo, a sua estratégia dê certo. Mas tem mil coisas que podem acontecer no caminho, né? Uma das ferramentas do serviço aqui da agência, da R+ Marketing, a gente tem um serviço que é consultoria de assessoria de imprensa, né? Porque muitos projetos chegam para a gente sem esse assessor, achando que a gente faz e tal, e a gente acaba indicando alguns assessores, já até te indiquei também para alguns clientes. Mas eu acho que o maior desafio, complementando o que você está falando também, é sair um pouco do óbvio às vezes. De repente você, tipo, cara, na agenda cultural eu não tô entrando. Será que se a gente pega ali um ator que está fazendo aquilo pela primeira vez, e aí ele veio de uma região periférica, aí vim para o viés mais social, isso vira até matéria, de repente, de um grande veículo, de um grande jornal diário, enfim, sabe? Super. Eu acho que, tipo, no caso, tem um projeto que a gente está trabalhando no marketing, que tem um ator que ele é PCD, né? Que é até no Vital, o musical dos Paralamas. E a gente conseguiu muita coisa também por essa linha. Então, Canal Futura, próprio Sem Censura, teve uma entrevista com ele específico. Então, acho que a gente tentar olhar mais o macro, mesmo possibilidades Por isso ali. que você tem que conhecer muito o projeto. E não tipo release, Ctrl+C, Ctrl+V e enviar para os Eu não consigo veículos. fazer nada sem me envolver nesse nível, porque isso facilita, assim, pro trabalho. Então, eu vou nos ensaios, eu tento conversar com o elenco, eu tento estar próximo ali daquele processo de criação Porque tudo pode com o virar diretor, pauta, porque né? tudo pode virar pauta. Às vezes é isso, às vezes estava num projeto, e aí eu olhei um negócio do figurino, aí fui perguntar, entendi que aquilo ali era uma estampa super exclusiva, virou uma pauta de moda aquilo. Vira um outro lugar, mas aí você tem que estar muito dentro ali para saber. Então, por isso que assim, eu pego poucos projetos por vez, porque eu me envolvo muito naquilo. Assim, É verdade, ele já negou tenho- o meu. Mas eu não pego mesmo, todo mundo que trabalha comigo sabe, eu não pego, porque É verdade. se você não se envolver, se eu não estiver lá dentro, envolvido, participando, isso altera no resultado. Às vezes acontece, você tem 2 clientes que você trabalha sempre, às vezes vão estrear na mesma semana. Acontece, é difícil de administrar isso. Mas eu tento não fazer. Eu faço, por exemplo, o Festival de Curitiba que você falou. Um festival que dura 15 dias. Eu fico no Paraná 16, 17, 18 dias, às vezes, fazendo festival. Já sei que é um período que eu já coloco na minha agenda do ano que vem. Eu não sei que eu não posso pegar nada, né, enquanto eu estiver lá. Porque é um projeto que eu fico lá. Você fica imerso, né? Eu Porque, fico 15 enfim, dias. é um projeto nacional, né? E vamos falar um pouquinho então disso. Vamos. Como que é seu trabalho no Festival de Curitiba? Né? Para quem não sabe, é um dos maiores festivais de teatro do Brasil, né? Com projeção. É o maior. Em tamanho é o maior. Com projeção nacional, né? Enfim, todos. É um dos 3 maiores eventos de artes cênicas do mundo. Que legal. E é o maior da América Latina. É impressionante, né? Isso ser no Brasil, né? E ter há tanto tempo, né? O festival completou 35 anos, 33 edições, né? 2 anos de pandemia que a gente não teve. Ele nunca parou, né? Ele há 35 anos atravessou crises, governos, né? Modas, mudanças comportamentais, mudanças de comunicação. E então é muito impressionante, né? Esse festival tá aí há tanto tempo. Com uma curadoria incrível, com um engajamento. E virou além do calendário, né? Você até falou, virou tipo, muita gente conhece Curitiba por conta do festival, né? Tem muito isso. Virou um produto turístico mesmo. Eu fui conhecer Curitiba por causa do festival. Lá atrás, quando eu era muito novo e já louco por teatro, já ouvia falar do Festival de Curitiba. E a primeira vez que eu fui lá foi para ver o festival.
como espectador ainda e tal, e realmente é impressionante, que é algo que para a cidade, né? Esse ano foram mais de 300 atrações, Caramba. né? É muito assustador, não só da mostra, né? A Mostra Lúcia, que é a nossa mostra principal, entre aspas, digamos assim, mas tem o Fringe, que é aberto para todas as companhias que se inscrevem, e o festival oferece uma infraestrutura. Como tem muito teatro de rua, tem muitos eventos paralelos ali que acontecem, de debate, lançamento de livro, oficinas, cursos. A cidade fica respirando teatro 15 dias. Então é super bonito para quem é, gosta de teatro, se interessa, e um ano para conhecer. E aí eu cheguei no festival um pouco. O festival tem toda uma equipe local, que é uma equipe maravilhosa, assim, realmente de excelência, que já faz isso também há muito tempo, então, né, tem muita essa experiência e é um trabalho muito, né, insano de você produzir e conseguir fazer. Mas eu entro no festival com uma pessoa de fora, então eu entro quase com a missão de tornar o festival algo nacional, algo Nacional. conhecido nacionalmente, né? Então, a minha grande missão, quando comecei a fazer o trabalho no festival, foi, obviamente, o festival já é conhecido nacionalmente, já tem uma entrada, né? Muita gente conhece, mas de aprofundar nisso e virar realmente algo do calendário cultural brasileiro, assim. E aí é isso, só que aí a gente estava falando aqui de espetáculo. O festival é algo que, na verdade, a gente pensa o ano inteiro, a gente está falando dele agora, em maio, e Pro ano ele vai que vem acontecer no já. final de março, né? Ele terminou, tem nem 2 meses que ele terminou a última edição, a gente já está falando da próxima. E é um trabalho que, por também cuidar um pouco da comunicação nacional dele, a gente tem que estar muito. Eu falo que faço uma consultoria também, a gente tem que estar muito junto para pensar esse festival também. Entender para onde ele vai, entender o que a gente tem e criar ações, que isso é uma coisa que eu também faço com os outros projetos, de criar ações que possam render falando tanto de retorno de imprensa quanto de mídia e falando de digital, que a gente ainda não falou aqui, de rede social, mas que é algo que também, não que eu faça, mas da maneira com que eu trabalho hoje, eu trabalho sempre em conjunto com quem faz. Porque eu não acredito mais que a assessoria de imprensa vá caminhar sozinha. A gente tem, o que eu falei, é 360 hoje, eu vou ter que estar Fala um ligado. pouquinho sobre isso. Tipo, você gera ideias de conteúdo para o social media, é isso, Dependendo basicamente? do projeto que eu faço, em alguns a gente tem, obviamente, uma abertura maior para isso, outros não, outros me chamam para coordenar isso. Mas a gente conceitua esse projeto junto, porque a comunicação é uma só. Sim. Então a minha comunicação tem que estar totalmente alinhada com a comunicação de quem está administrando as redes, que tem que estar totalmente alinhada ali com o marketing. A gente trabalha muito nesse alinhamento só, porque senão a gente cansei de ver projetos que às vezes o assessor de imprensa nunca falou com o social media, que nunca houve uma troca. E eu acho que isso não existe mais hoje. A gente precisa estar alinhado, seja para um alimentar as ideias do outro, para a gente ter um calendário em comum. Hoje em dia, as ações que eu traço como imprensa, eu traço junto com o digital, então a gente tem no Isso é mesmo um dia. diferencial seu mesmo, Pedro, porque assim, trabalho com vocês né, em outros projetos, a gente está num projeto junto, que aliás estreia hoje, Verdade. que é o antes do ano que vem, que você está meio que muito inserido com o marketing, com a comunicação, e nos outros projetos existe um distanciamento, e a gente sempre luta para trazer esse assessor de comunicação para dentro da estrutura. Tem horas ali, né, a gente fez o Rock in Rio, né, o musical, que foi um dos grandes projetos que a gente trabalhou junto, que tem hora ali que realmente a ferramenta está muito ligada ao marketing. Mas você está ali ouvindo, você tem essa é um trabalho colaborativo mesmo, né? Eu Isso acho que acho que é tem que ser. muito E tem diferencial muitas mesmo. coisas que a gente, como eu também tenho esse olhar de pauta, né, esse olhar jornalístico, não é tudo que a gente vai conseguir transformar em pauta. Então tem muita coisa que a gente não consegue transformar em pauta, mas que isso vira uma pauta muito legal para o digital, para as redes Sim. sociais. E vice-versa, tem coisas que às vezes surgem, a gente às vezes faz já aconteceu isso em projetos, de ter uma ação de mídia social que dá certo, aquilo viraliza e vira uma pauta, é um caminho de mão dupla, né? E a gente consegue alimentar, uma coisa alimenta a outra, assim. Então, eu acho que isso é um pensamento que eu tento levar. Então, quando eu coloco. Além também de próprio conteúdo da imprensa virar conteúdo para a Sim. rede e viralizar. Tipo, um maior exemplo hoje ontem fui impactado é a Mira a Mira no Pedro Bial, a Mira e a Fabi, né, fazendo lá o duelo entre elas, de cara crua, como atrizes, e vira e mexe por conta do filme. Isso foi uma pauta da outra temporada do Tem muito Weekend, tempo. entendeu? Tem muito tempo. E isso tá viralizando. Isso
virou GIF, virou tudo, porque, tipo, e o Bial ali, né, tipo, é um grande parceiro da nossa ferramenta de assessoria de comunicação para a cultura, né? Então isso é, tipo, isso pode também virar né, o RJ, né, que viraliza também nas Viraliza nas redes. redes, o Sem Censura tem feito um trabalho muito Muito. legal de Nossa, o Sem cortes Censura é ali. incrível. É maravilhoso e o programa tem uma audiência maravilhosa ao vivo, na TV e E na depois na internet. internet também. Eles conseguiram, pelos É, cortes, pelo eu YouTube, vejo os o Sem cortes, pelos Censura. cortes. Não, no YouTube E no mesmo, YouTube, tipo, eu vejo tá, porque geralmente é no horário de trabalho, mas É, eu coloco às vezes à noite para assistir. É um programa e eles fizeram isso genialmente bem, né? e recente, né? Numa virada Uma agora pro programa. virada. Mandar um abraço para o Bruno, meu amigo querido, que está lá à frente do programa. E Bruno, realmente, João, Bruno, João, a Cissa, Cissa, enfim. Ildo, todo mundo lá. É incrível o que eles estão fazendo. E é isso, acho que eles entenderam que o digital veio para somar, é um caminho de mão. O digital não tira a audiência do programa, né? Pelo contrário, torna o programa ainda mais popular, né? Ainda mais conhecido. Então, acho que esse caminho, quando a gente pensa nos nossos projetos, nossos clientes, projetos, é muito importante. Entender que a gente tem que pensar 360, uma coisa alimenta a outra, né? Então, inclusive, veículos que às vezes você faz uma matéria ali e fala, mas isso não, ninguém vai ver, é uma coisa. Não existe isso mais, né? Porque você pega qualquer conteúdo, você consegue jogar uma luz nele, na sua rede, na forma com que você posta, na forma com que você vende. Então, pensar também dessa maneira, eu acho que é fundamental hoje em dia. Senão, você vai ficar preso num modelo antigo e aí você vai ficar focado em conseguir grandes coisas para o projeto, e aí isso pode acontecer, pode não acontecer, ou você pode não se comunicar com o público que você tinha que se comunicar. E então acho que isso está amarrado, está alinhado, é muito importante. Acho fundamental assim, para o projeto, além dessa primeira reunião com realmente a parte criativa para você conceituar, mas essa reunião seja feita com esse time da comunicação. E normalmente nesses projetos, na maioria desses projetos que eu faço, eu acabo coordenando isso. Então, de estabelecer quase que um conceito único, um calendário único. A gente faz calendário de ações, somando ações digitais com ações de imprensa, com ações de marketing. Planejamento mesmo, né? Planejamento de mídia com comunicação junto, né? Atrelado. Talvez seja a maior mudança que eu tenha vivido, assim, de quando eu comecei para cá, isso com certeza. A gente está indo para um papo bem didático, assim, mas deixa eu ir para uma questão mais de pensamento mesmo, assim, tipo, o que você enxerga? Você é um assessor de imprensa que trabalha tanto o teatro de prosa e muito conhecido também por trabalhar teatro musical, né? Você tem os clientes Miller e Botelho, Aventura, Sarau Agência, que são produtoras de teatro musical, aliás, sempre musicais super bem estruturados, grandiosos. Recentemente teve aí o fenômeno, mais uma vez, Noviça Rebelde, enfim. E o Mamma Mia também. Mamma Mia, exatamente, enfim. E os projetos da Sarau também. Como é que você enxerga hoje esse boom dos musicais mesmo, assim, em termos até mesmo para o interesse do veículo e para o público também, né? Eu acho que né, o Brasil hoje já é considerado o terceiro país em teatro musical do mundo, né? Que é mais uma vez uma curiosidade. Como é que pode um país que 3% da população consome teatro, tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas com esses dados, acho que isso precisa até atualizar, acho que o musical deu uma boa alavancada nessa estrutura em termos de as pessoas irem para o teatro, o stand-up e o teatro musical levou muita gente para consumir teatro de novo, né? E aí como que você enxerga isso, assim, tipo, hoje, esse mercado realmente do boom dos teatros musicais, né? Porque teve uma construção nisso, né? Não foi um boom por acaso. Isso já tem mais de 20 anos, na verdade, que isso foi se construindo, então acho que teve um processo também de formação de plateia. É sempre bom falar que esse boom dos musicais também coincide com esse momento também de um boom da Lei Rouanet, né? E das outras leis e ferramentas de incentivo. Senão, não seria possível produzir teatro musical no Brasil. É sempre super importante deixar isso claro, que se não fossem as políticas públicas de incentivo à cultura, a gente não conseguiria estar produzindo musical hoje como se produz. Então, acho que também a questão do boom, a questão do boom dos musicais. E hoje a gente tem uma plateia formada já, né, que a gente tem muitos jovens que estão hoje entre os seus 20 e 30 anos, que já foram formados como espectadores dentro desse boom dos musicais, né? Já totalmente inseridos nesse contexto, que conhecem tudo, que conhecem o musical, nem foi montado no Brasil, eles já sabem as músicas, eles já sabem os personagens, eles vivem um pouco isso, né?
Então, acho que essa plateia conseguiu ser formada porque a gente vem desse momento, né? E é basicamente de 2004, 2005 para cá. É claro que existia musical antes, mas até a Aniela Jordan, que é Sim. uma das sócias da Aventura, ela fala da montagem que ela fez com Charles e Cláudio também, meus queridos parceiros da vida inteira, da Ópera do Malandro, no Teatro Carlos Gomes. Isso é 2003, 2004, em que ainda era um momento ali tecnicamente muito difícil de você ter, porque o musical tem toda uma cadeia produtiva que envolve, né? Que o teatro de texto, de prosa não envolve, de técnicos de som, tem uma cadeia produtiva ali que o teatro musical tem. E que ainda, ela fala ali como era difícil ainda ali de você encontrar atores com a técnica de musical, que reúne teatro, canto, dança. Isso é 2003, 2004, isso tem um pouco mais de 20 anos. E aí, logo em seguida, houve também lá, começam as montagens em São Paulo, na T4F, no Teatro Renault, que era Teatro Abril na época. Isso vai paralelamente e pega esse momento em que você começa, em que a lei de incentivo, a lei Rouanet, que é anterior a esse período, começa a ser mais usada. Então, se você pensar bem, é isso. Eu fui um adolescente que fui impactado pela Ópera do Malandro, por essa montagem, que fui lá assistir. Fiquei louco com aquilo, já tinha visto o Charles e Cláudio tinham feito antes o Company e o Cole Porter, que eram outros musicais. Então eu já meio que cresci como espectador, vendo aquelas montagens iniciais. Agora você imagina que quem começou a vida de espectador 10 anos depois, se você pegar em 2014, 15, já pegou os mega musicais. Já pegou assim, por E aí exemplo, veio atrás também a própria formação, né, dos atores, o trabalho do Rubinho na Unirio, enfim, o surgimento das escolas, inclusive o Encena. Exatamente, isso é fundamental. E toda essa... Olha a cadeia produtiva imensa que a gente está falando por conta de uma política pública, né, de leis de incentivo. Então, assim, que você forma um novo mercado. Então, assim, quantos atores e atrizes completos em canto e dança conseguiram surgir e se formar nesses últimos anos, né? Houve agora uma abertura de audição para o Ré. É impressionante o nível de quem chega. As pessoas chegam muito bem preparadas, assim. E a gente está falando de ator, mas tem toda essa cadeia produtiva que a gente falou, de peruqueiro, de visagista, de operador de áudio, de coreógrafos, né, das escolas, que são importantíssimas, de formação, os professores de canto, de dança, de interpretação. Então, acho que o que a gente vê hoje, que bom que né, nesse pós-pandemia voltou tanto a se produzir, que o Ministério da Cultura voltou, que a gente consegue, os projetos, né, tem projeto até demais, né, para captar, né, os produtores sempre falam que estão aí na luta. Agora a gente tem agora esse desafio. Muito projeto, mas isso é maravilhoso, né, a gente viver, e é isso. O mercado está muito aquecido, né? Aquecido. Você vai para São Paulo, né, que aqui no Rio a gente tem a questão dos teatros, a gente não tem tantos teatros com o tamanho suficiente para certas montagens de musical. Por isso que muita coisa não vem para cá, né? 6, 7 musicais ao mesmo tempo, né? E até aqui, porque agora o João Caetano voltou, o Carlos Gomes voltou, o Casa Grande, né? Teatros que são grandes, que ocupam... Cidade das Artes, Vila de Mall. O Multiplan, você tem ali. Então, é muito legal, é muito bom ter também musicais diversos, que você tem uma diversidade de temas ali, de autores, né, de linguagens, assim. E isso a gente só consegue com o mercado aquecido. Então é muito legal de ver isso acontecer, né? Como eu lembro começando a ver esses primeiros musicais, quando a gente sabia que ia estrear um musical, ainda mais no Rio, não tinha, né? Então, para mim, que eu já era um fã de musical, era uma alegria, mas era muito ainda iniciante. Eu fico imaginando hoje, para o jovem de hoje, que chega em São Paulo, tem que escolher entre 8 musicais para assistir. É maravilhoso, né? É isso. Que bom que você entrou nesse assunto, né? Porque saiu um pouco da parte menos didática. Vou entrar num assunto que é um assunto que eu já sabia, né? Mas é uma novidade, fiquei até surpreso. Além disso tudo que vocês estão vendo, né? Dessa parte de assessoria de comunicação, o Pedro tem um trabalho no Instituto, né? Que é o Instituto Saúde Diversidade. Queria que você contasse um pouquinho desse projeto, o que virou, da onde veio, por que surgiu. Isso é muito legal da gente falar, que é um projeto que eu morro de orgulho, é muito diferente de tudo que eu já fiz. Ao mesmo tempo que hoje eu vejo como esse projeto também foi importante para complementar do que a gente está falando, porque o Saúde Diversidade é um projeto pandêmico, né, daquele período, né, de pandemia que bom que já tem 5 anos. O Topa um Café também é um projeto pandêmico. Também mas é isso. E vem de uma grande amiga minha, a Vivian Avelino Silva, a doutora Vivian, que é uma infectologista maravilhosa,
professora da USP, enfim. E Vivi tinha um curso, ela tinha montado um curso, ela notava um grande desconhecimento dos profissionais de saúde em relação a temas de diversidade, principalmente de diversidade sexual da população LGBTQIA+. E aí ela notava essa ausência, né, desse conhecimento, de entender como é que um médico atende uma pessoa trans, como é que entender sobre essa sigla, né, que bom que hoje é um tema que a gente fala mais, mas a gente falava menos antes da pandemia, não sei se você lembra. E ela tinha organizado um curso de 10 aulas para profissionais de saúde, que ia começar em abril de 2020. Veio a pandemia, esse é obviamente um curso presencial, como tudo era presencial naquela época, a gente não tinha esse pensamento ainda de fazer um... Claro que já tinha, mas era muito difícil, né, você fazer um curso online, né, isso se popularizou muito na pandemia. E aí ela falou, vou transformar num curso, vou gravar essas entrevistas, essas aulas e tal. E instintivamente foi transformando isso num podcast. Que seriam 10 episódios ali. E em algum momento ela veio falar comigo, porque era uma equipe de médicos, pessoas da medicina, tinha uma pessoa do direito também, porque não tinha ninguém da comunicação. E alguém precisava organizar os médicos. E aí eu me encantei pelo projeto, né? Tava com aquele tempo que a gente tinha na pandemia, porque não tinha trabalho. Entrei de cabeça no tema, de entender, porque também era um tema que eu desconhecia muita coisa, e também tinha uma linguagem muito médica, então acabou que eu, de início, entrei para ser aquela pessoa que ia trazer aquelas discussões mais da medicina na visão de um leigo, né, de alguém que não era da medicina. E comecei a fazer isso, e comecei a cuidar de roteiro, que também era algo que eu amo fazer, mas também com a profissão estava longe. E aí um projeto de conteúdo virou um instituto. E aí virou um instituto. Aí, isso só para terminar, aí eu virei a pessoa que comecei a apresentar com ela. O Saúde e Diversidade começou a ter um outro programa dentro dele chamado Cultura Transviada, que era sobre cultura e artistas LGBTQIA+. São mais de 150 episódios, assim, hoje, né, o projeto. E aí isso virou um instituto, porque a gente foi agregando pessoas, voluntários, era um momento ainda de pandemia. Que legal, cara. Que as pessoas estavam com mais tempo, né, também de colaborar. A gente fez uma série de ações, né, ainda nesse momento de pandemia, com populações vulneráveis. Tem um site que é super bacana, bem didático, isso virou um livro também da Vivian, com outros médicos, que é o primeiro livro brasileiro que fala sobre saúde e populações diversas. Está até esgotado, mas enfim, é um livro que vários médicos têm e tal. Então é um super orgulho assim, que eu tenho desse trabalho. E com isso, eu entrei um pouco nessa área, a gente falando de conteúdo, falando como é importante pensar em conteúdo, de produção de conteúdo. E entendi que isso também pode fazer parte do trabalho de assessoria. A gente pensar o projeto, mas também entender que é um momento em que a gente pode virar o nosso próprio veículo também. Como a gente está fazendo aqui. Então, às vezes, pensar que... E se você pensar uma página de um espetáculo, de um festival, já é um veículo daquele, né? Exatamente. Daquele projeto. E aí, esse projeto do Saúde e Diversidade me fez pensar isso, como produção de conteúdo, e como você também, como assessoria hoje em dia, também é produção de conteúdo. Porque a gente está pensando em conteúdo o tempo inteiro. E, inclusive, em alguns outros projetos, comecei a desenvolver isso também, da gente ter canais de entrevistas, da gente produzir conteúdo de outras formas, isso entrar um pouco no meu escopo de trabalho. E isso veio com o podcast, que a gente fez por 4 anos. Esse ano a gente está parado por uma questão... Vivi está morando fora, a gente está um pouquinho... Precisa de tempo também, né? E na nossa vida corrida, assim, tem que parar. Mas eu amo, morro de saudade, quero voltar logo. Tô com uma temporada que a gente está... Que tá disponível aí nas redes, 150 tá nas redes, episódios. Saúde, Diversidade e Cultura Transviada. Vou fazer 12 aqui, já tô achando muito. E aí, de início, eram de entrevistas, a gente começou a fazer alguns episódios documentais. Que legal. Contando, a gente fez uma temporada chamada HIV, do Caos à Cura, que é sobre a história do HIV, né, com todo esse olhar médico da Vivian, que é uma pesquisadora sobre esse tema, e eu trazendo um olhar da cultura, do comportamento, de como foi... Como o estigma do vírus foi criado, então é meio que um cruzamento desses dois olhares, assim, ela trazendo as informações técnicas da medicina, eu trazendo, e tudo com áudios de arquivo. A gente entrevistou mais de 20 pessoas para essa temporada, legal, desde assim, o Dr. Drauzio Varela, pessoas super importantes que estão nessa temporada. Você tem que divulgar mais isso, eu não sabia, tipo... Tá vendo? Eu divulgo os outros, não me divulgo, né? E a gente ganhou o prêmio do Estudo Hope. Vivian foi receber lá em São Francisco. Muito legal. Dessa temporada sobre HIV.
Depois a gente tem uma temporada documental sobre o Darcy Ribeiro, que a gente ganhou também um prêmio aqui do Governo do Estado do Rio. Também são 5 episódios documentais, um dos nossos maiores sucessos assim, de audiência. Muita gente quer pesquisar sobre Darcy, sobre a época, vai lá, tem sempre gente ouvindo. Informa pra gente onde encontra esses episódios. Nas plataformas todas de áudio, Spotify, todas elas, Saúde e Diversidade, a junção da palavra saúde com diversidade. Ou pode procurar por Cultura Transviada também, que são os episódios que a gente foca mais em cultura, mas estão todos dentro do mesmo projeto. E tem o site, tem as redes sociais, podem procurar que... E a gente fala de muito assunto. E o Cultura Transviada, que eu entrevistei muitos artistas LGBTQIA+, a gente refletiu muito sobre o tema, mas também sobre como é ser um artista hoje, as suas ferramentas de divulgação, como é difícil para uma pessoa LGBTQIA+, se conseguir divulgar e fazer com que o seu trabalho apareça, quais são as dificuldades que isso envolve. É bem interessante porque a gente fala também sobre mercado, sobre Que cultura. legal. Eu não confesso para você que eu ainda não assisti e vou os episódios para você ouvir. Vou mergulhar nisso. Eu adoro ver trabalhos dos amigos também. Eu acho que é isso, a gente tem que aplaudir, né, todos. Vamos pro nosso momentos finais, assim, do nosso bate-papo. Primeiramente, queria te agradecer. Acho que essa troca é muito importante para profissionais que trabalham na mesma área. É esse o objetivo do projeto Topa um Café, da gente dar um pouquinho de voz também das pessoas que estão no entorno do fazer cultura, do fazer dessa galera mesmo da economia criativa. Tem pessoas já sendo convidadas muito interessantes que vão participar das próximas edições. E, especificamente, eu falo isso em quase todos os bate-papos. Eu sou procurado muito por estudantes ou atores que querem ou trabalhar na profissão, aí no seu caso, né, tipo, deve ter muita gente querendo ir para o jornalismo cultural ou para a imprensa cultural. Queria que você desse uma dica, assim, para quem está começando mesmo, um pouquinho sobre esse olhar do assessor de comunicação para a cultura, né, que eu acho que poucas pessoas fazem isso, se você, tipo, e poucas pessoas fazem com qualidade, que é o teu caso. Ih, fiz polêmica agora. Tô fingindo que eu nem ouvi aqui. Mas é verdade. Queria que você desse essa dica aí para essa galera que segue a RM, que segue a Clímax. Cara, se tivesse que dar uma dica, assim, seria tente se especializar naquele assunto que você se interessa mais, ou que você curta mais, porque você ser especializado em alguma coisa é muito importante e é um diferencial. Às vezes me chamam para fazer assessoria de outras coisas, até dentro da cultura, assim, de lançar outro tipo de produto, mas eu tenho muito essa especialização, principalmente em teatro, mas também em música e cinema. Você está fazendo CC Festival, coisas né? que a gente faz. Então, assim, mas tente se especializar em alguma coisa. Se o seu assunto é moda, você tente entender tudo, você tente assistir todos os desfiles, assistir todos os filmes, documentários, vai ler. Se você é um estudante com tempo para, né, não é todo mundo que estuda e tem tempo, mas se você aproveite o seu tempo para se especializar em alguma coisa. Eu tenho interesse em economia, em política, tem muitos assuntos em que você pode trabalhar com comunicação. Mas tente se especializar, porque eu sinto que a vida inteira me fez conseguir trabalhos, conseguir entrar em lugares, conseguir determinados clientes, era porque eu tinha um mínimo de conhecimento por aquilo, porque eu sempre gostei de teatro, gostei de cinema, lia tudo, qualquer oportunidade que eu tinha de ver qualquer coisa eu ia ver, aquela coisa, né, de vida de estudante, você não dormia porque você saía tarde, queria ver, se tinha a possibilidade de ver qualquer peça eu ia ver. Vai vendo, mas se especializa em alguma coisa, escolha uma área, a área que você curta, que você olhe para ela e fala assim, poderia passar a vida inteira aqui falando sobre esse assunto. Óbvio que a gente consegue, e se eu tiver que fazer assessoria sobre outro assunto, eu vou fazer, mas vou fazer com muito mais dificuldade. Não vou falar que eu não sei fazer, mas a gente faz com muito mais dificuldade quando a gente não entende do tema. Vão te pedir para fazer assessoria de um assunto de economia, vamos supor, vai ser super difícil para mim. Então, acho que se especializar em alguma coisa é muito importante. Seria, assim, acho que talvez a maior dica. E ler, né? Esse conhecimento, né? Mais plural, né? Vai ler. Porque também o texto é muito importante. Apesar da gente viver nessa era da imagem, o texto ainda é muito importante. Você saber defender um projeto, defender uma ideia, justificar um projeto, é muito importante. E é uma forma de você se expressar, que você vai ver que
consegue escrever direito, porque sabe pensar de uma forma organizada. Então você consegue até organizar um post mais fácil se você souber escrever, porque é o sinal que você sabe organizar as ideias, assim. É isso. Pedro, Rodrigo, onde a gente se encontra? Onde a gente encontra vocês aí? Rede social? Qual é o arroba? Meu arroba é o Pedro H. de Henrique Neves. Tô lá, em todas as redes eu tô com o mesmo arroba. Instagram, Twitter, não é mais Twitter, né? O X. E da TikTok. tua... A minha agência chama Clímax Comunicação e Conteúdo. É @climaxcom, C-O-M, de comunicação. Também estamos lá nas redes, onde eu divulgo um pouquinho dos meus clientes, das matérias, de bastidores. Aí assim. você vai ver o quanto ele é bom, tá, Procurem gente? Lá você vê lá. só capa do segundo caderno, capa só capa, ele só dá capa. É por sua conta. Mas obrigado por esse espaço, é muito importante você fazer esse tipo de coisa, assim, acho que, falando de novo de alguém que está começando, é muito importante ter um lugar desse para quem, de repente, está começando a olhar e falar, então é isso que um produtor faz, é isso que um curador faz, é isso que um assessor faz, porque às vezes você entra na faculdade sem saber, né? Sem saber que você pode ir por esses caminhos, né? Você acha que tem só uma via, um lugar para se chegar. E às vezes é um pouco meio limitante também, assim, tipo, para começar esse trabalho aqui, tipo, mas a gente vai fazer para, sei lá, a gente tem 2.000 seguidores no Instagram da agência. Cara, mas se eu atingir 40 pessoas que estão ali querendo saber um pouquinho mais, a Bia, falo mais uma vez dela aqui, que hoje dirige esse projeto, ela era pessoa que consumia o Instagram da RM e foi lá, mandou mensagem, se vendeu e hoje está aqui trabalhando com a gente, sabe? Então, acho que é isso também, assim, tipo, iniciar. E não pensar em números e eu acho que dar a voz... É responsável, isso era uma coisa que eu falava muito na época dos podcasts do Instituto, falo muito nas nossas... A gente faz, às vezes, alguns encontros, né, palestras, assim, para empresas e tal, e a gente fala muito isso, às vezes você se questiona, o que é que eu posso fazer para o mundo, né? O que é que eu posso deixar propósito, pro mundo, né? O que que eu posso... E às vezes as pessoas falam, eu não posso fazer nada, o mundo é assim mesmo. Eu falo, gente, se você conseguir, de repente, mudar a realidade de uma pessoa, você já fez alguma coisa. Já tá válido, Se isso. você conseguir, a gente falando muito de diversidade, né? Pensando, o que eu posso fazer para... Se você conseguir, minimamente nas pessoas que você tem ao seu redor, nas microfunções ali que você contrata, que você ter diversidade nessas pessoas, olhar com... Você já está fazendo alguma coisa, né? Então, acho que a gente começou o projeto no Instituto um pouco nesse sentido. Falar, não sei se vão ter 20 pessoas, se vão ter 200 mil para ouvir. E de início a gente teve episódios que tinham 20 pessoas ouvindo, depois a gente teve um de 200 mil pessoas ouvindo. Então, assim, a gente não criou pensando nisso, mas eu falo assim, cara, se dessas milhares de pessoas que ouviram, se fez a diferença para alguém, valeu a pena já é legal, assim, né? E é um negócio que fica ali. Então, e sem contar espero que aqui fique também, que você continue e faça muitas temporadas me chamando de novo. E sem contar que a gente é uma agência de conteúdo, né? E não como é que a gente não vai fazer conteúdo pra gente mesmo, né? Então Claro. algo que a Bia provocou, eu também, né, tipo, tenho formação de jornalismo, então sou comunicador, não sou tão bom assim, mas eu acho que conduzo bem. E é isso, gente. Obrigado aí pela presença. Rodrigo, obrigado. E esse foi mais um Topa um Café, Papo de Cultura, hoje com esse episódio incrível, com o Pedro Neves, um grande assessor de comunicação. E eu espero você na nossa próxima edição. Um abraço, tchau, tchau.